Graças a Deus. Maravilha. Bom, nesta noite, eu quero encerrar trazendo para você, eu vou tentar, nesta noite, eu preciso falar sobre a última semana, porque não faz sentido não falar da última semana, para que faça sentido até mesmo para quem está ouvindo, Mas eu vou tentar nesta noite falar de uma forma um pouquinho diferente, por causa de algo que está no meu coração. Então eu vou tentar unir hoje as duas coisas, que é a necessidade de falar da última semana, associado ao sentimento de algo que eu devo passar para vocês, pregar aqui nesta noite. E nós vamos começar, logicamente, com Daniel de novo. Eu vou te convidar a ir ao capítulo 9 de Daniel. E eu vou ler com você hoje, para a gente poder começar, 2 textos. Então você vai abrir em Daniel capítulo 9, que você já conhece. Vai deixar marcado e vai abrir comigo em Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Depois nós vamos ler um outro texto em Isaías mesmo, mas eu digo depois para não te confundir. Então vamos primeiro a Daniel capítulo 9, para a gente poder fazer aqui a ponte para o assunto que nós estamos encerrando hoje, que é as 70 semanas de Daniel. Quem está lá em Daniel capítulo 9? Então verso 24 diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, ou se reedificará, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois de 62 semanas será cortado o Messias. Falamos disso na quinta-feira. E nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas assolações. Falamos disso ontem, sábado à noite. Verso 27 é o que nós vamos falar nesta noite. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. Agora, preste atenção, antes de você fechar, de nós passarmos para outro texto, que é muito importante que você entenda essa conexão. No versículo 26, nós temos 3 eras refletidas. E eu vou te ajudar a ver isso. Diz assim: depois de 62 semanas será cortado o ungido. Fala de Cristo, da sua morte, do seu sacrifício, etc. E nada lhe subsistirá. O estabelecimento do seu reino, o estabelecimento da igreja. E diz assim: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa segunda era 70 anos depois de Cristo. Melhor dizendo, no ano 70, no caso, 40 anos depois da morte de Cristo, então aconteceu a queda de Jerusalém. Esse é o segundo período no mesmo versículo. E aí diz assim: destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. O fim do santuário e o fim da cidade. Aí diz, e até o fim, já é a terceira era que diz respeito já ao tempo do fim, ao nosso tempo. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. 3 eras nesse versículo 26. Agora, no versículo 27, conecta com a última era, que é a última semana, que está à frente, que vai acontecer em algum momento no futuro. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. Então, por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Para você entender que a última semana não está isolada nem desconectada. Há um gap de 2010 anos já
entre a 69ª e a 70ª. Um gap de 2010 anos. Mas não significa que a última semana de Daniel está desconectada do restante, ela faz parte disto. Agora corra comigo para Isaías capítulo 32. Quem achou? Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão, os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, o seu coração pratica a iniquidade, para ousar de hipocrisia, e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres e, pela nobreza, estará em pé. Digam graças a Deus. Muito bem. Nós falamos durante esses 11 cultos passados, gastamos 11 cultos falando sobre as 69 semanas de Daniel, mostrando principalmente o quão confiável é uma profecia bíblica. Preste atenção nesta introdução que eu vou fazer aqui de 3 minutos, mas é importante você entender isso. Uma das razões do porquê o diabo tem desviado a igreja das profecias, de estudar as profecias, é porque o diabo sabe que ao estudar as profecias, a confiança da igreja no Senhor cresce e aumenta. Porque a igreja passa a identificar a fidelidade inabalável de Deus com tudo aquilo que ele disse que está escrito. E quando você olha para trás, para o passado, e começa a ver que tudo que Deus disse não caiu uma só vírgula, um só ponto, um só acento. Tudo que Deus disse no passado se cumpriu. Todos os profetas que falaram, inspirados por Deus, acertaram 100%. Ou seja, a Bíblia não é o que muita gente às vezes gosta de dizer, que é um livro que em parte inspirado e em parte escrito pela vontade humana. E que alguma coisa na Bíblia realmente faz sentido, outras não fazem sentido. E eles questionam, apresentam os seus argumentos e etc. Não há como você crer na Bíblia pela metade. E esta é outra trama do diabo. Se o diabo conseguir convencer você de que só parte da Bíblia é verdadeira, então ele já conseguiu te dar uma rasteira. Porque o próximo passo dele é colocar dúvida no seu coração. Então, afinal de contas, que parte é verdadeira e que parte não é verdadeira? E quando você estuda as profecias, você começa a identificar coisas complexas que foram se cumprindo literalmente ao pé da letra. Dentro do seu coração, pelo menos comigo acontece assim, há um renovo, um fortalecimento da minha fé e da minha confiança nas Escrituras Sagradas. E tem uma das coisas que mais assusta o nosso inimigo, o teu inimigo, é exatamente ver a tua confiança nas Escrituras Sagradas crescer. Porque quanto mais você entender a palavra, quanto mais você identificar a fidelidade de Deus na palavra, mais forte você será, e mais difícil será te atingir e te abalar. Quantos estão me entendendo? Esta é a razão do porquê eu tenho insistido tanto em trazer para você o conhecimento das profecias, para que você veja duas coisas. Primeiro, Deus é 100% digno de confiança.
Eu posso crer em Deus, porque além dele ser Deus, quem ele é, fora de qualquer suspeita, ele me deu provas incontestáveis, provas contundentes, de que tudo que ele disse é verdadeiro. E número 2, escute, daqui eu sigo para frente. Número 2, se tudo que está profetizado de hoje para trás cumpriu-se 100%, eu tenho todos os motivos para crer que o que está profetizado daqui para frente também se cumprirá 100%. Porque algumas profecias não existe meia, né? Ou são verdadeiras ou não são. Mas as profecias bíblicas, algumas delas soam meio que extraordinárias demais. E as que estão para trás, por mais extraordinárias que elas soem, elas já se cumpriram. Então eu as analiso juntamente com o seu cumprimento e está tudo ok. Agora, quando eu analiso as profecias que estão para frente, e elas são, às vezes soam meio um tanto que extraordinárias demais, eu não posso me esquecer de que o cumprimento das que estão para trás me dão a garantia de que o que está para frente também se cumprirá 100%. Não há como cair uma só letra, uma só vírgula ou um só tio, como diz a própria palavra, deste livro da lei e da palavra de Deus, quando vocês estão entendendo. Portanto, o que você vai ouvir aqui agora, nesta noite, a partir deste momento, merece a sua atenção e a sua confiança. O que você vai ouvir agora a respeito da última semana de Daniel é digno de respeito e de confiança. Se você já é convertido ou não é, se você está aí acompanhando a igreja, não sabe se aceita Jesus ou se não aceita, não sabe se vale a pena ou não, tem tantas opções, tantas religiões, eu quero que você ouça com cuidado o que é que está dito pelas Escrituras, que está por acontecer num futuro próximo, e que virá sobre todo aquele que não tiver sido comprado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar então por Isaías capítulo 32. O que Isaías capítulo 32 está me dizendo? Isaías capítulo 32 é um texto muito profundo, não daria para ser explorado numa mensagem só. Portanto, eu vou tentar apenas dar para você um glimpse, uma ideia do que é que Isaías capítulo 32 está tentando me dizer. Isaías capítulo 32, profeticamente, simbolicamente, tipologicamente falando, fala de Cristo. E ele fala de Cristo comparado à 70ª semana de Daniel. Dentro desse texto estão embutidos ao mesmo tempo o que Cristo é para aqueles que confiam, para aqueles que o aceitaram, e o que Cristo será para aqueles que o rejeitaram. Então, basicamente, o que Isaías 32 está me dizendo é que haverá algum tipo de dor, haverá algum tipo de sofrimento, que o texto chama, no versículo 2, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Jesus Cristo é apresentado aqui não apenas como uma pessoa ou não apenas como Deus, mas ele é apresentado aqui tipologicamente falando, simbolicamente falando, como a única porta de escape contra as coisas que acontecerão na 70ª semana de Daniel, que é conhecida teologicamente falando como o tempo da angústia de Jacó, e que para a igreja de hoje, para a escatologia moderna, como a grande tribulação. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 24, quando foi onde eu encerrei aqui ontem à noite, quando os discípulos estão andando com Jesus e estão maravilhados com a obra que eles mesmos fizeram,
gastaram 483 anos fazendo aquela obra. E trabalharam errado, porque trabalharam fora do propósito de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que o povo que foi para o cativeiro cometeu, ou seja, o erro do egoísmo, do egocentrismo, pessoas que estão preocupadas só com si mesmas, pessoas que estão preocupadas só em se dar bem. Quando eles voltaram do cativeiro, e que Deus esperava que todo mundo voltasse quebrantado, com temor de Deus, falaram, não, nós aprendemos a lição, nós estamos arrependidos. Não, cada um voltou para a sua casa, para o seu interesse, para as suas coisas, foram reconstruir suas casas, tentando dar o melhor acabamento possível para suas casas, enquanto a casa de Deus, o templo do Senhor estava destruído, e Deus levantou profetas para chamar a atenção deles e dizer, olha, vocês estão pecando, vocês estão construindo suas casas, enquanto a minha casa está destruída e está em ruínas. Construa primeiro a minha casa, porque a glória da última casa será maior do que a primeira, e tal. Muito bem, eles passaram 400 anos sem voz profética, e Deus parou de falar, e eles não fizeram do jeito que bem entenderam, do jeito que eles tiveram vontade, a ponto de, o templo que eles reconstruíram o templo e fizeram o templo meio que de qualquer maneira, não reedificaram o templo com o capricho que eles deveriam, com o capricho que os profetas requeriam e etc. E então esse templo depois foi aumentado, foi alongado, foi estendido por Herodes o Grande, quando ele estava então como rei, na verdade como governador da região da Judéia e comissionado por Roma. Como havia muito dinheiro e o reino de Herodes estava encampando aquela obra, então houve muito investimento. E por ocasião de Jesus, o templo que existia já era conhecido como templo de Herodes, não era mais chamado do templo de Zorobabel, porque o templo de Zorobabel, que era basicamente o mesmo, mas ele foi construído com muita mediocridade, foi um templo com pouco investimento. E Herodes veio então e expandiu, aumentou aquela construção e etc. E tomou para si as honras a ponto de ser conhecido como o Templo de Herodes. Daí algumas pessoas chegaram a pensar que na verdade haviam 3 templos. Na verdade não houve 3 templos. Houve 2 templos, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel, que Herodes expandiu. Aí esse templo também foi destruído, então virá o terceiro na grande tribulação, que será o templo que será edificado com a permissão então do anticristo, que fará uma aliança com Israel durante a 70ª semana. A Bíblia diz de 1 semana, e ele cortará o pacto na metade da semana. Mas antes de eu chegar nesta semana, e nesse pacto e na quebra do mesmo, deixa eu te fazer entender esse raciocínio, terminar esse raciocínio para você. Escute o que eu vou te dizer. Deus é um ser extremamente sensível, muito sensível, e Deus vive um equilíbrio que nenhum outro ser consegue viver, que é o equilíbrio do amor e do juízo. Deus consegue equilibrar essas duas coisas de uma forma extraordinária. Deus consegue amar a ponto de arrancar dele o melhor e dar. Olha, eu te amo tanto, toma! E dar o filho dele para morrer no seu lugar e no meu lugar. Mas ao mesmo tempo ele consegue equilibrar esse amor com uma capacidade de exercer juízo. A capacidade de exercer juízo quando não há arrependimento, quando as pessoas rejeitam a sua obra de redenção, quando as pessoas fecham o coração e dizem não para Deus. Com isso nós desenvolvemos o seguinte raciocínio: o mesmo Deus que hoje está olhando para mim com um olhar de amor, está dizendo para você e eu que Ele nos ama e que Ele proveu para nós um caminho fora do pecado, para que nós vivamos uma vida de santidade, de temor, de quebrantamento, e sejamos salvos e resgatados por Ele mesmo, e dessa forma tenhamos então os nossos pecados perdoados. É uma assinatura de perdão que Ele nos dá, usando a sua própria autoridade, usando a sua própria onipotência, dizendo, olha, eu posso fazer, eu perdoo, eu apago os seus pecados, desde que você receba a minha dádiva, que é o meu filho, que morreu por você para perdoar os seus pecados. Esse mesmo Deus que é capaz de fazer isto, um dia, e eu não creio que esse dia está longe, Ele se assentará sobre um trono, e quando eu chegar diante dele, o olhar dele não será mais um olhar de amor, será um olhar de juízo. E ele estará na posição de juiz, e ele terá, simbolicamente falando, pelo menos, ele estará com aquele martelinho do juiz na mão.
E então, meu irmão, passará toda a minha vida e toda a sua vida diante dele. E ele, porque a Bíblia fala com uma linguagem legal, de juízo legal. E ele então dará a sentença, quando ele dirá: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Ah, Senhor, mas nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós somos assim, somos assados. Senhor, nós cantávamos no coral. Senhor, o senhor não pode fazer isso. Eu participei do mês profético. Senhor, não sei o quê. Pai, eu fazia parte do grupo de jovens. Senhor, eu fazia parte não sei de onde. Eu era isso, eu era aquilo, eu era assim, eu era assado. Senhor, o senhor não lembra? Eu era amigo do pastor fulano. Pastor, eu tinha todos os tapes do Benihim. Senhor, eu dava o dízimo na igreja tal. E ele vai, e ele está com ele, porque você vai poder falar. O texto diz que a pessoa vai poder falar. As pessoas vão falar. Está lá em Mateus capítulo 7, e ele vai ouvir. Terminou de falar? Terminou. Ele vai bater o martelo e vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para as trevas que está preparada, para o lago de fogo que está preparada para o diabo e seus anjos. Então haverá um momento em que todo esse amor será convertido em juízo. E é por causa disso que a Bíblia fala de forma tão clara, tão nítida. Por isso que as profecias são tão contundentes. Para que não haja dúvida e as pessoas abram seus olhos e vejam, pelo olhar do Espírito, que esse Deus magnífico, que está sentado sobre um trono agora mesmo, enquanto eu falo, providenciou todos os meios para que você e eu alcancemos a salvação. Ele não tem prazer que nenhuma das suas criaturas se perca. Digam graças a Deus. Portanto, Cristo aqui é apresentado como, e será aquele varão como esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade. E tudo isso é linguagem da grande tribulação. Esse vento, essa tempestade, esses lugares secos e esta terra sedenta é a grande tribulação. Está chegando o dia, escutem, meus amigos, ouvintes deste mês profético, está chegando o dia em que esta pausa da 69ª semana terminará e Deus apertará o botão de novo para começar a contagem da última semana, e só tem uma pessoa que pode te livrar do que vai acontecer na 70ª semana. Esta pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Sem uma aliança com Ele, você só descobrirá que a 70ª semana começou quando os céus se tornarem negros, quando as coisas mudarem, quando as leis forem alteradas, quando as constituições dos países forem todas queimadas e todo o poder for entregue nas mãos de um homem louco, radical, endemoniado, capaz de matar velhos, idosos, crianças, todos aqueles que não atenderem ao seu propósito. Agora imagine, planeta Terra, entregue nas mãos de uma única pessoa insana. E a Bíblia nos oferece vários tipos do anticristo na história, para nos dar uma ideia. É mais ou menos o seguinte: Deus está dizendo, você quer ter uma ideia de como será o anticristo na 70ª semana? Você quer ter uma ideia como será a grande tribulação? Dá uma olhada para Nero. Dá uma olhada para Hitler. Dá uma olhada para os loucos da história, que quando tiveram poder na mão, poder totalitário, fizeram coisas absurdas que hoje, só em pensar, só em ler a história, aquilo nos causa mal, só de pensar como que alguém consegue fazer coisas dessa natureza, crimes dessa natureza contra a humanidade. E agora escute o que eu vou te falar, corra comigo para Mateus capítulo 24. Vamos ouvir a palavra de Jesus Cristo, esse mesmo que Isaías chamou de refúgio contra o vento, contra a tempestade, água contra a sede e sombra numa terra sedenta. Esse que é o único caminho
que é a única porta de escape contra essas coisas que estão por acontecer. E o que é pior, elas começarão de uma forma aparentemente natural, porque sabe o que está acontecendo ao longo do tempo? Nós estamos sendo gradativamente acostumados a tragédias. Quem aqui chorou hoje porque no Chile deu um terremoto e já morreu mais de 300 pessoas? Alguém chorou hoje por causa disso? Já está normal. Já está normal. Quem aqui chorou no tsunami que morreu 500 mil pessoas? Alguém chorou? Alguém aqui chorou com as cenas do Haiti? Essas coisas já estão normais. Essas coisas não nos ferem mais. Essas coisas não nos machucam mais. Essas coisas estão se tornando normais. E tudo isto, o diabo usa essa. Não é que o diabo é responsável por esses desastres naturais. Essas coisas estão profetizadas. A natureza foi programada para isso, porque é assim que Deus pune, é assim que Deus corrige. E Deus está usando esses sinais para chamar os seus filhos de volta. Se nesta noite houver uma única pessoa nesse auditório que ao ouvir esta palavra diga, eu preciso de Jesus, eu quero te dizer que Deus já conseguiu uma grande vitória com todo esse mês profético. Se uma única pessoa, uma única alma dizer, eu entendi a mensagem, eu preciso de Jesus. Porque tudo isso está escrito e montado para convencer eu e você de que nós precisamos de Jesus. De que prosseguir sem Jesus é loucura. E agora vamos ver o que esse mesmo Jesus disse a respeito deste tempo que está por começar a qualquer momento no futuro. Versículo 15 do capítulo 24. Quando no capítulo 9, versículo 27 de Daniel, o texto diz, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Ele quem? O anticristo. Então, quando chega no versículo 15, do capítulo 24 de Mateus, o texto diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, do que Jesus está falando? Jesus está falando do versículo 27 do capítulo 9. E ele fará um pacto com muitos por uma semana. Jesus está dizendo, quando vocês virem que a abominação da desolação, de que falou Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Aí verso 16, Jesus está falando para os judeus, basicamente. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, vírgula, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Será que Jesus conseguiu colocar isso de uma forma forte o bastante para poder mexer com o seu coração? Será que Jesus conseguiu colocar na ordem apropriada para poder mostrar para as pessoas que a conclusão da história da humanidade não é 1/10 daquilo que nós imaginamos ou daquilo que se pense? Será que quando Jesus disse essas coisas, pastor Joel, ele sabia do que ia acontecer no ano 70? Do massacre do ano 70? Será que quando Jesus disse essas palavras, ele estava consciente da Segunda Guerra Mundial? Será que ele estava consciente que um homem só, na Segunda Guerra Mundial, mataria 6 milhões de judeus? E a gente fala em judeus, porque na verdade foi o maior número, o massacre, mas ele matou muitos outros. Junto com os judeus, os homossexuais, negros, todos foram assassinados juntos. Era um crime contra a humanidade. Será que Jesus sabia que essas coisas horrendas, absurdas aconteceriam? Será que Jesus sabia que haveria terremotos em vários lugares? Ele mesmo falou. Mas será que essas pessoas que estão participando de todo esse grande sofrimento, será que essas pessoas ainda conseguem imaginar que haja um sofrimento
ainda maior do que tudo isto. E como Jesus disse, como jamais houve e jamais haverá. Tudo isto para chamar a minha atenção e a sua atenção, para dizer o seguinte: olha, o fim está próximo. E quando ele fala do tempo do fim, ele está falando desse tempo, do nosso tempo. Nós somos a geração do tempo do fim. Não importa se dure mais 5, 10, 15, 20 anos, não importa. Nós somos a geração do tempo do fim. É esta geração. É esta geração. Não é à toa que é nesta geração que o diabo está, playing prophetic. Que o diabo está usando toda esta conjuntura profética para poder confundir as pessoas. É profecia maia, profecia nostradâmica e previsões de bruxos aqui, previsões de bruxos ali, para desviar a atenção da humanidade da verdadeira previsão, da verdadeira palavra profética. De que as coisas estão determinadas por acontecer. E qual é o único escape que eu e você temos? O único escape que eu e você temos é uma pessoa que se converte em refúgio, em salvação, como diz o texto. E olha só, versículo, agora eu voltei para Isaías 32:2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás. Escute isto, gente. E os olhos dos que veem não olharão para trás. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Com isso, será que esse texto me dá o direito de levantar uma suspeita? Os olhos dos que veem não olharão para trás. Será que esse texto está me dando o direito de suspeitar que aqueles que olham para trás, na verdade, nunca enxergaram de verdade? Nunca enxergaram de fato a coisa? Pessoas que entram dentro das igrejas, pessoas que até vivem dentro das igrejas por um bom tempo, mas elas nunca de fato conseguem enxergar a coisa, enxergar a verdade. Por mais que você pregue, por mais que você diga, ela nunca consegue enxergar de fato. Por quê? Porque um belo dia, porque alguém pisou no dedão dela, porque alguém chutou a unha dela, porque alguém fez alguma coisa com ela, ela chuta o balde, ela abandona Jesus, ela trai, ela faz e acontece, trai princípios espirituais. Será que pessoas que fazem essas coisas, será que essas pessoas não enxergaram? Porque o texto me garante que aqueles que veem não olharão para trás. E qual é a única forma de você enxergar a verdade espiritual a respeito do que está por acontecer? Qual é a única forma de você ter uma visão confiável do que realmente está por acontecer? Porque se você não tiver uma consciência do que está por acontecer, você vai brincar de igreja. Quem lembra daquelas brincadeirinhas de casinha, lembram? Menina e menino brincavam, né? De casinha, lembra? Às vezes não tinha nada para fazer, juntava 4, 5 meninos do bairro lá, 3 menininhas, 4 menininhas, vamos brincar de casinha, vamos. Aí ficava, arrumava umas panelinhas, arrumava não sei o que lá e tal. Fulano vai ser o pai, no ciclano vai ser não sei o que. Ficava ali brincando de casinha. Lembra disso? Alguém brincou de casinha? Quem só fui eu? Brincar de casinha. Então, tem umas panelinhas assim, né? Aí tem uns fogãozinhos de plástico. Aí você finge que está cozinhando, eu finjo que estou com fome. Você finge que serve a comida, eu finjo que como. Verdade ou não? Então, quando a gente cresce e vem para a igreja, vamos brincar de igrejinha. Vamos brincar de igrejinha? Vamos embora. Você brinca que dirige louvor, eu brinco que canto, você brinca que prega, eu finjo que acredito no que você pregou, e a gente vai levando assim. Brincando de igrejinha. Você finge que é meu pastor, eu finjo que sou sua ovelha. E assim vai, a gente vai levando essas coisas. Você finge que é meu irmão, eu finge que é seu também, que sou seu também. Você finge que me ama como você deveria amar a ti mesmo, e eu também finjo que te amo como eu deveria amar a mim mesmo. Faça de conta que você se preocupa comigo, e eu faço de conta que me preocupo contigo. Vamos levando. Enquanto isso, a Bíblia me chama a atenção para algo muito sério. Os olhos dos que veem não olharão para trás.
e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Atentos. Não sei qual foi o dia aqui, acho que o pastor Walter Brunelli que estava falando, e eu tive essa visão, né, tão interessante. Eu tive que ir no banheiro, quando eu voltei, quando eu cheguei naquela porta ali, eu tive uma visão assim tão bonita, todo mundo assim com a Bíblia na mão, folheando, olhando assim, olhando para ele, olhando para a Bíblia, olhando. Eu tive aquela visão assim, abrangente, e aquilo me causou tão bem, me fez bem aquilo. Eu olhei e falei, meu Deus, que coisa interessante, né? Quando as pessoas, que bênção, quando as pessoas vão para a palavra, vão para a Bíblia, para ver o que a Bíblia está dizendo, porque não há outro livro mais confiável do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Se faz sentido para você, dá um glória a Deus aí, pelo menos. E o verso 4 diz, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. Olha que coisa linda. E a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Não vai ter desculpas. Ah, mas eu não sabia, eu não tinha recurso, eu não conseguia, eu era muito pobre, eu era muito fraco, não sei o que lá, eu era gago. Essa foi o 7:1 que Moisés quis jogar para cima de Deus. A expressão que o hebraico usa para pesado de língua, segundo os catedráticos, quer dizer gago. Moisés era gago. E aí Deus falou, Moisés, vai lá e tira o povo. Diga para Faraó. Eu falava com Faraó de que jeito, Deus? Eu não consigo falar. Tipo assim, manda outro, porque eu não tenho jeito, eu sou gago. Mas Deus tem uma resposta para cada desculpa nossa. Deus tem uma resposta. Ah, tudo bem, então você não consegue falar que você é gago, você tem dificuldade? Tudo bem, não tem problema não. Vai, pode ir assim mesmo, que quando você estiver chegando lá, o seu irmão Arão vai sair ao seu encontro. Aí você usa ele como porta-voz. Está resolvido o problema. Você é gago? Você tem um problema qualquer? Você tem. E ainda diz aqui que até o imprudente tem conserto. Até o coração imprudente tem cura. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. Ah, não, é porque a Bíblia é muito complicada, eu não consigo entender. Pastor, eu não vim no mês profético porque eu não consigo entender. Se você está dizendo que mesmo alguém te ensinando e você se aplicando, você não consegue entender, então você está dizendo que você é pior do que um imprudente, porque até o imprudente consegue entender. Até aquele coração, até aquela pessoa que se considera mais incapaz, com o menor dos QIs, porque a Bíblia está numa linguagem acessível a todos. Agora, está escrito com simbologias, com expressões, com espaços de tempos, com questões teológicas, que alguém, logicamente, tem que break that down for you. Alguém tem que esmiuçar aquilo para você. Mas está numa linguagem que é acessível a todos. Todo mundo consegue entender. Quem não consegue entender que Deus estabeleceu um tempo profético para cumprir determinadas coisas. Toda essa conjuntura das 70 semanas, dos 490 anos, tem a ver com 6 coisas que ele coloca ali, para extinguir o pecado, para acabar com a iniquidade, para cumprir com a visão e a profecia. Ele vai falando 6 coisas, é para isso. É para pôr um fim definitivo a essas coisas, para que Deus possa ter prazer na terra, prazer no meio dos homens. Digam graças a Deus. Então tem cura para todo mundo pode entender, todo mundo pode alcançar. Deus fez de tal forma que é acessível a você. Agora escuta isso, verso 5. Aqui vem o perigo, porque aqui já tem a ver com a grande tribulação. Olha só, ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Você sabe por que o louco nunca mais se chamará nobre? Porque louco é aquele que deixa passar as oportunidades. O louco vai deixar passar as oportunidades. E vai chegar um momento que não tem mais jeito. O louco vai se perder. E ao louco nunca mais se chamará nobre. Quando a pessoa for se descobrir no meio do problema,
E quem sabe aquela pessoa ouviu uma mensagem em algum lugar, ouviu o pastor Gerson pregando em algum canto, ouviu o fulano, o T.D. Jakes, o Juca, o Pedro, o pastor Joaquim, o pastor de alguém, em algum lugar pregando, falando sobre arrebatamento da igreja e grande tribulação. E quando ele estiver no meio do problema, ele vai lembrar, ei, eu ouvi essa mensagem em algum lugar. Mas aí diga comigo, too late, honey. Aí vai ser tarde demais. É o louco, então para o louco não tem cura. Não é o louco mentalmente. O louco é o louco que deixou a coisa embora, deixou passar. Tipo assim, jogou com a sorte. Não, tudo bem, tudo que está para trás cumpriu ao pé da letra. Mas eu estou achando um pouco de exagero nesse que está para frente aí. Eu vou acreditar só na metade. Não, diga comigo assim, a Bíblia é 100% confiável. Não existe essa de alguma coisa vai acontecer e alguma coisa não vai acontecer. Há um cenário de destruição previsto para a última semana. Agora no próprio livro de Isaías, vai no capítulo 2 de Isaías. Capítulo 2 de Isaías. Agora você veja, no Velho Testamento ainda, o conteúdo profético do Velho Testamento é muito forte. Nós ainda precisamos aí de muitos meses proféticos para conseguir desbravar isso aqui. Capítulo 2, quem achou? Vamos a partir do versículo 10. Versículo 7. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Vê se não está falando desse tempo nosso, gente. Ouça com sensibilidade esses textos. Olha se não é da nossa era. Os seus carros não têm fim. Isso aqui não pode ser para o tempo de Isaías. Naquela época, quem tinha uma junta de boi era rico. Quem tinha uma junta de boi naquela época era rico. Famílias que tinham aí 5, 6, 10 juntas de boi eram famílias bilionárias naquela época. E ele está dizendo, também está cheia de cavalo a sua terra e os seus carros não têm fim. Eu fui em Nova York anteontem e ontem, impressionante. Não tem como contar o número de carros que tem naquela cidade. Não tem como contar aquilo. Quem acha que tem muito carro aqui em Boston, precisa prestar atenção lá. Verso 8, também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Tem a ver com hoje ou não? Ali o povo se abate e os nobres se humilham, porquanto lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. E os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O que diz a 70ª semana? O que Daniel diz na 70ª semana? Versículo 24. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Meu filho, só vai sobrar Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Só o Senhor será exaltado naquele dia. É uma coisa muito clara, ou será que quem está me entendendo, será que eu estou falando português nesta noite? Verso 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, luxo, pompa, riqueza, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã.
que tem de luxo aí, de riqueza, está incluído aqui. E contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, falando do ego, da soberba, da altivez, e contra toda torre alta, e contra todo muro firme, e contra todo muro firme, torre alta e muro firme, escuta isso. Aqui no Centro-América, empresas de construção estão construindo condomínios subterrâneos, feitos de concreto e aço maciço e concreto bruto maciço. Ao invés de fazer para cima, estão fazendo para dentro do chão, por causa da profecia maia, de que em 2012 acontecerá alguma coisa na terra que vai causar alguma destruição. Problema, a má notícia que eu tenho para eles, é que o que quer que eles estejam fazendo, poderá protegê-los da profecia maia, mas não vai protegê-los da profecia bíblica. Há algo vindo aí que a Bíblia diz que é pior do que o que os maias falaram. E é aí que está o trick do diabo, pastor Joel. Olha o trick do diabo. Não, está tudo, pois isso aqui aguenta o que vai acontecer em 2012, que os maias falaram? Não aguenta. Aumenta essa parede aí, coloca 2 palmos de aço, aguenta. Então eu estou seguro. Aí é que está o trick do diabo. Você se previne contra aquilo que os maias falaram, mas não se previne contra o que Deus falou. E aí, meu filho, não tem cura. O que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Porque uma mensagem profética é assim mesmo. Uma mensagem profética causa esse clima. Porque é uma mensagem de exortação. Exortação não no sentido de chamar a sua atenção, mas de exortação no sentido de repreender esse espírito de oba-oba que está no meio do povo de Deus. Então, talvez nem seja diretamente para você. Essa mensagem um dia vai para o vídeo aqui, vai para um programa de rádio acolá, eu não sei, alguém vai ouvir isso em algum lugar. Mas alguém precisa dizer para esta geração que está aí, brincando de igrejinha, desculpa aqui a expressão, que o bicho vai pegar. Alguém precisa dizer isso em algum lugar. Alguém precisa dizer que esse show de igreja que nós temos hoje por aí afora, essas igrejas que vivem de campanha em campanha, você precisa ganhar algum carro, você precisa de uma casa nova, você precisa de um carro novo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de um carro, nem de casa nova, nem de carro novo. Você precisa de uma vida nova e de um coração novo. Porque só um coração novo e só uma vida nova vai te livrar dessas coisas que estão profetizadas para o tempo do fim. Quantos estão entendendo? Contra toda a torre alta, verso 15, contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá. E de novo, só o Senhor, 2 vezes, verso 11 e verso 17 agora. E só o Senhor será exaltado naquele dia. 2 vezes. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Hoje as pessoas fazem o que querem, né? Adoram quem querem, mas vai chegar o dia, meu filho. E olha o que vai acontecer, verso 19. Então os homens se meterão nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra. Olha aí, os condomínios cavados para dentro do chão. Estão achando que estão surpreendendo a Deus? Deus já sabia. Por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Ah, pastor, se eu soubesse que o senhor ia falar desse jeito aqui hoje, eu não vinha no culto, não. Eu vou sair daqui impressionado hoje, pastor. Eu estou ficando meio assustado, pastor. Melhor que você fique assustado hoje. Melhor assustado hoje do que assombrado amanhã pelo Senhor. No dia que o Senhor se levantar para quê? Assombrar a terra. Você não acreditava em assombração, né?
Eu, quando era pequenininho, eu tinha um medo da quaresma que só Jesus. Quaresma. E eles botavam medo na gente naquela época. Eu, pequenininho, garotinho pequeno, na minha casa não tinha luz elétrica. A história das lamparinas que eu já contei para vocês. E aí, quando chegava a quaresma, aí, mamãe também, coitadinha, né? Às vezes falta um pouquinho de sabedoria para poder manter a gente também perto, preso, aquela coisa. Ó, cuidado, a mula sem cabeça. O negócio era mula sem cabeça, o Saci Pererê, e o lobisomem e a Iara. Eram os 4 bichos, as 4 assombrações que eu tinha pavor. E ameaçando escurecer, 5 e pouca, ameaçando escurecer, eu já caçava um rumo de ir para casa. Porque para mim escurecia, a mula sem cabeça começava a caminhar pela rua. É, meu filho. E o dia que eu tinha, o que, uns, talvez, não sei, 6, 7 anos de idade, não lembro mais. O dia que eu saí, eu fui, tinha um boteco lá, uma venda, uma mercearia onde vendia as coisas, já entardecendo. E aí eu fui lá fazer não sei o que, comprar alguma coisa, a gente ia constantemente. Quando eu cheguei lá, encontrei um menino com uma muleta e uma perna só. Uma muletazinha assim, faltando a perna esquerda, só com a perninha direita e uma muleta. Quando eu vi aquele menino na porta da mercearia, que eu voltei para casa, como dizia, com 2 quentes e 3 fervendo. Porque na minha cabeça estava aquele negócio, cuidado com o Saci Pererê e com a mula sem cabeça. Aí a gente cresce e descobre que esse tipo de assombração não existe. Depois que você cresce, que você descobre tanta coisa, poxa vida, para que eu sofri tanto, né? Não existe mula sem cabeça, não existe Saci Pererê, não existe Iara, não existe lobisomem, não é verdade? Aí você descobre que não existe, é a segunda fase. Aí quando você cresce mais um pouco, estuda a Bíblia, conhece a Bíblia, aí você descobre que existe assombração, sim. Só que é a assombração de Deus. É a assombração de Deus. Vai ter um dia, meu filho, que Deus vai se levantar para assombrar a terra. E todo mundo que brincou, que levou a coisa na brincadeira, que fez de conta, aí vai descobrir que assombração existe. Misericórdia. Deixa eu terminar aqui, tem pouco tempo. Ok, agora olha isso. Versículo 20. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos. Por quê? Porque eles vão estar escondidos nas cavernas. Os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar de novo para assombrar a terra. Verso 19 e verso 21. 2 vezes a mesma coisa. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Por isso que no capítulo 30, então Isaías apresenta a saída. Profeticamente, isso é que é o lindo, porque tudo isso é profético. Jesus só ia nascer centenas de anos na frente. Aí Isaías vem e profetiza sobre o tempo do fim, ele fala sobre o que vai acontecer na última semana de Daniel. E ele diz, olha, você quer uma saída? Tem um escape, viu? É um varão que se levantará. E esse varão será um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade. Aleluia. Seu coração não enche de alegria, não, gente? Levante a sua mão para o alto. Diga, eu estou seguro. Diga, eu estou bem. Diga, eu não vou experimentar essa última semana de Daniel, porque eu tenho Cristo, e Ele é o meu refúgio contra a tempestade. Diga aleluia. Coloque-se de pé neste momento. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Se eu trazia um estudo mais técnico, ou se eu trazia uma mensagem, um ensino de alerta,
para o povo de Deus. Como nós estamos encerrando já o mês, você já ouviu de um tudo, explicação de todo tipo, datas, nomes, períodos. Eu entendi que a melhor maneira seria trazer uma mensagem que mexesse conosco e mostrasse no final deste mês profético que vale a pena estudar as profecias. Vale a pena, esta igreja não seguirá a tendência das maiorias. Nós vamos ficar na palavra, vamos estudar a palavra, porque daqui a alguns anos, seja quantos for que estiverem aqui, serão sólidos, discípulos de Jesus Cristo, firmados na palavra de Deus. Por causa da minha responsabilidade com a tua alma, digam graças a Deus. Cadê o violão?